Graça e paz, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos nós nesse momento. Eu agradeço a oportunidade de vocês estarem me assistindo, de eu poder estar entrando aí na casa de vocês, levando mais uma lição, mais um estudo a respeito do livro de Colossenses, da carta de Paulo à igreja de Colossenses. Nós estivemos estudando já todo o capítulo 1º, todo o capítulo 2º da carta de Paulo a Colossenses. E antes de eu entrar no capítulo 3, eu gostaria de fazer não é bem uma atualização, mas eu gostaria de contextualizar melhor os escritos de Paulo, não é, dentro dessas duas cartas, dentro desses dois capítulos, principalmente no capítulo 2, quando Paulo está ali tratando das heresias que acometiam a igreja de Colossos. Recordando com os irmãos, havia ali a questão do judaísmo, não é? Que os judeus ortodoxos achavam que dentro do cristianismo tinha que levar, o cristianismo seria uma continuação do judaísmo. Então eles queriam trazer para dentro do judaísmo aquelas leis, todas aquelas regras, todos aqueles cerimoniais. Então eles falavam principalmente a respeito da questão da circuncisão, eles falavam muito a respeito daquilo que se podia, daquilo que não se podia comer, e falavam muito também a respeito das festas, que se não participasse, se não guardasse os dias, então eles estariam em pecado e por isso eles poderiam não receber a salvação. Então estivemos batendo bastante aí dentro dessa questão do legalismo religioso. Mas ali dentro daquela igreja também circulava as questões gnósticas. E aí a gente sempre repete, porque é muito importante que você entenda a questão que dentro do gnosticismo eles trabalham muito que a matéria é má e o espírito é bom. Então, que o espírito sendo bom, ele não podia se contaminar com a matéria, porque a matéria é ruim. Então, isso significaria que Deus não criou o universo, mas ele usou íons para que eles pudessem ser intermediários, para que eles pudessem, então, ser responsáveis pela criação. Isso aí bate também na questão de Cristo como homem, Deus encarnado, habitando entre nós. Como que ele poderia ser Deus habitando entre nós, corporeamente, ser 100% homem, 100% Deus, se a matéria é má? Então entra todos esses questionamentos, e nós estivemos também aí trabalhando algumas heresias e algumas seitas que ainda trabalham e questionam a centralidade de Cristo na salvação. E eles ali também trabalhavam a questão dos anjos, a supervalorização dos anjos, o culto aos anjos, que os anjos eram seres que traziam para aquelas pessoas, para os gnósticos, um conhecimento especial a respeito de Deus. Uma coisa que até então estava negado para todo mundo, mas era dado a conhecer aquelas pessoas. E aí nós estivemos falando a respeito das seitas, que sempre, não é, quando você vai estudar a história de uma seita, você vai ver que alguém recebeu um conhecimento, ela recebeu, um anjo apareceu, ela teve um sonho, mas foi revelado a essa pessoa algo que não foi revelado a mais ninguém, algo além. Então, geralmente as seitas, elas trabalham até com a Bíblia, mas elas vão ter um livro à parte que complementa aquilo que ficou faltando nas Escrituras, e isso por si só é uma heresia, porque a Bíblia é completa, toda a revelação de Deus necessária para nosso conhecimento já está aqui. E hoje, trazendo essa contextualização, eu gostaria de falar a respeito de algumas coisas que nós temos visto dentro das nossas igrejas. E é muito interessante porque elas, como Paulo vai dizer aqui na carta, né? Cuidado para que ninguém vos engane com vãs sutilezas, né? Com palavras macias, com palavras
ali sutis, não é? Que realmente enganam o homem. Cuidado, não é? Que ninguém vos enrede por esse caminho, que você não caia na rede, na armadilha do inimigo. E é muito interessante a forma como essas coisas se dão. Como essas coisas têm se dado na nossa atualidade, como elas têm acontecido ultimamente. E eu gostaria de começar falando a respeito da influência digital. Porque o que acontece nessa era digital, em que todo mundo pode simplesmente entrar dentro da sua casa falando e levando a mensagem que quer? Eu vou ler aqui um texto que eu botei e aí a gente vai discutindo. Olha, nossa contemporaneidade é marcada pela influência digital, a ponto de uma pessoa famosinha ter uma autoridade e voz superior aos pais em casa. É por isso que no marketing, um ator famoso aparece sugerindo um produto. Não é? Às vezes a pessoa aparece lá dizendo que você deve usar, que você deve fazer determinada coisa, porque ele é famoso e então ele pode te influenciar. São os famosos influencers, né? E eu sempre fico assim, sempre que eu vejo uma pessoa, porque fulano é uma influencer, eu fico assim, quem é que colocou ela no patamar de me influenciar em determinada coisa? Mas deixe estar que nós acabamos por ser, sim, influenciados. E aí entra até o ditado, não é? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque de tanto você ficar ouvindo essas mensagens massificantes, né? Que elas entram ali e repete. E isso é uma coisa que a gente vai ver que é uma forma utilizada por esses pregadores. A gente vê isso nas músicas. Já viu que algumas músicas são como que mantras? Elas ficam ali repetindo determinadas coisas e você não sabe nem o sentido daquilo que você está repetindo, daquilo que você está cantando. Eu, particularmente em música, eu sou uma pessoa assim que sempre eu paro para ficar ali, eu quero entender aquilo ali que eu estou cantando e às vezes realmente não tem mensagem nenhuma se você parar para falar, mas hoje eu não quero falar sobre música, hoje eu quero falar sobre a questão da influência digital. Então, continuando a leitura, eu vou dizer aqui, o influenciador digital ou midiático tem um certo poder de autoridade, consegue direcionar aquilo que as pessoas devem comprar, comer e até acreditar. Essa prática também chegou nas igrejas, a ponto dos jovens religiosos confiarem e seguirem pastores ou youtubers influentes nas redes sociais pelo status, enxergando os seus pastores locais como inferiores ou desconexos da realidade. Eu não sei se isso já chegou aí dentro da sua igreja, eu não sei como se dá. Eu tenho um filho adolescente e eu vejo que muitas das vezes, não é? Eu lembro que meu filho desde pequeno, né? Toda criança passa por aquela coisa. Primeiro, eu quero ser jogador de futebol, depois eu quero ser isso, quero ser aquilo. E eu lembro que o meu filho teve uma época que ele dizia que ele queria ser youtuber, porque o fulano de tal, mãe, ele ganhou não sei quantos milhões, porque o fulano de tal, ele mora numa mansão, porque o fulano de tal, ele ganha para ele ficar brincando. E a gente falava para ele, meu filho, mas a vida não é assim. Nem todo mundo vai ganhar dinheiro. Como é que você sabe que essa pessoa realmente ganhou? E ele aí tinha todos os argumentos dele, enfim. Ele achava que aquelas pessoas eram o máximo. Graças a Deus essa fase passou, não é essa influência, mas é uma coisa que nós podemos perceber desde a nossa casa e se nós trouxermos e analisarmos dentro de nossa igreja, isso tem entrado. Logo, esse fenômeno, ele impede que o jovem aprenda a viver o real compromisso da entrega na comunidade local, na igreja local. Uma experiência clara dos primeiros cristãos. Muita heresia nasce dessa onda. Ele tem gabarito para ser pastor porque em nossa sociedade um digital influencer é visto como capacitado e como portador de autoridade. Então, qualquer pessoa que entra na internet, tem um canal no YouTube e ele fala bonito, de forma que ele agrade uma massa, independente dele ser pastor, dele não ser pastor, dele ter um curso de teologia,
dele ter base, qualquer base que seja, para poder falar qualquer coisa, ele é seguido por milhares e milhares de pessoas, aquilo que ele fala é repetido, e o interessante é que se os irmãos entrarem para assistir algumas dessas mensagens, invariavelmente eles vão repetir: eu não nasci para ser teólogo. Eu não fui chamado para ser teólogo, eu fui chamado para falar do amor de Cristo. Então, quando ele coloca dessa forma, ele tira todo o compromisso, toda a responsabilidade dele com a verdade teológica. Uma outra coisa é que hoje em dia nós não podemos, não é? Fica muito mal a gente dizer que são heresias o que essas pessoas estão falando. Então, nós temos que dizer que são erros teológicos. O erro teológico, ele cai melhor, é politicamente mais correto do que dizer que essas pessoas estão falando heresias. Mas os exemplos que eu vou trazer para vocês agora são de heresias. Eu, sinceramente, desde que comecei a preparar o estudo, eu fiquei em dúvida se eu falo ou não o nome dos pseudos influencers digitais, não é? Vamos ver aqui conforme for o desenrolar da nossa aula, mas também não é difícil não, pegando as frases que eu vou colocar, você entra na internet e você vai achar rapidinho os cidadãos. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a teologia do coaching. Quando igreja e evangelho se misturam com o coaching, nós temos uma nova teologia da prosperidade. É isso mesmo. Uma nova teologia, aquela confissão positiva, tudo isso com uma nova roupagem agora e, não é, embrulhada como se fosse uma teologia de coaching. Como é que funciona, não é, esse coaching? Geralmente você vai observar que esses pastores, esses pregadores, esses cantores, eles têm um grande número de seguidores. E eles vão lotar grandes locais com milhares ali, centenas de pessoas, e o ambiente é todo escuro. Aliás, está na moda agora as igrejas pretas, não é? A igreja toda revestida de preto por dentro. Então as pessoas estão ali, aquele ambiente todo escuro, tem sempre uma música de fundo, uma música num tom baixo, de forma a que haja ali todo um trabalho mental, todo um trabalho ali psicológico sendo feito, já desde o ambiente, o som e aquilo que o pregador vai estar falando. Esses pregadores geralmente são muito modernos, bonitinhos, e eles vão estar ali com uma roupagem bem, uma vestimenta bem moderninha, de forma a se identificar com o seu auditório. E aí eles começam com a sua mensagem humanista e existencialista. Eles dizem que Deus pode trabalhar a partir de você, a partir daquilo que você tem de bom. E por que a gente diz que ela é uma nova teologia da prosperidade? Porque a mensagem é basicamente a mesma. É que a teologia da prosperidade ela era muito focada na parte financeira e a teologia do coaching ela é muito focada em que você vai se dar bem, que você vai ser feliz, que você vai viver bem. Se nós pararmos para analisar essa geração de agora, ela não é uma geração que... Ela até quer ganhar dinheiro, mas o que ela quer mesmo é viver bem. A nossa geração, essa geração aí da década de 70, de 80... ela é uma geração que nós queríamos ganhar dinheiro, nós queríamos ter um bom cargo, um bom posicionamento no trabalho, porque ainda tínhamos muito perto a nossa descendência que havia sido escrava, não é? Eu mesmo tive a minha bisavó, ela tinha sido escrava, não é? A minha avó, ela é filha de português com
uma escrava. Então, por parte do meu avô, a minha avó tinha saído de uma tribo indígena, então a gente vê assim, essa influência, a geração que nasce e começa a ascender ali da pobreza. Então, era muito importante ganharmos dinheiro, e lutávamos, e trabalhávamos, e queríamos estudar, e cada vez mais. Essa geração de agora é uma geração que ela quer ser feliz, né? Ela quer que tudo acabe em rosas. E aí, então, muda a mensagem da prosperidade para o coaching, que trabalha justo essa questão onde você pode, você tem, você consegue. O coaching na igreja. Eu botei aqui, não é? Vamos analisar 3 pontos que constroem a teologia do coaching. Primeiro é o humanismo. O coaching, ele se utiliza de técnicas humanas no indivíduo, que é o centro de tudo, para que ele alcance seus objetivos humanos. Muitos pastores e líderes têm enveredado por esse caminho. Tratam suas pregações como palestras motivacionais da fé, que confundem fé com força e vontade, evangelho com motivação, e Cristo como um palestrante. O foco está naquilo que o homem pode fazer através da sua fé pessoal. Fé é essa que passa por Cristo, mas que tem seu objeto na própria pessoa e nos seus esforços dirigidos. Muitas pregações têm o mesmo objetivo do coaching, ou seja, estão visando a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. O apelo pode ser até espiritual, mas ainda assim, você já deve ter escutado muitas coisas do tipo: como ser o melhor marido, como atrair e fidelizar pessoas para o reino, alcançando sucesso através da fé. Tudo isso transvestido de espiritualidade. Então, o coaching, ele é construído em cima do humanismo. O foco está no próprio ser. Ele também é construído em cima do materialismo. Há um desejo enorme em conquistar coisas, sejam elas produto do mercado, como carros, casas, roupas, viagens, ou algo mais espiritual, como paz, pessoas, bons casamentos, filhos educados, etc. As pessoas querem conquistar, possuir e avançar, sendo tudo isso fruto não da humilhante autoconfrontação e negação de si mesmo, mas fruto da autoafirmação. O papel do pastor se tornou muito parecido com o do coach, porque o papel do pastor é estimular, apoiar, despertar em seu cliente, não é, a ovelha, o seu potencial infinito para que este conquiste tudo o que deseja. É exatamente isso que essa mistura humanista, materialista busca, o potencial infinito de cada ser, para conquistar aquilo que ele deseja. Há uma conexão com o existencialismo, onde o indivíduo e sua busca pessoal por significado em si mesmo passa a ser o centro do pensamento filosófico. E ele é centrado também no ceticismo. Humanismo, materialismo são marca de seres céticos. A crença no Deus da Bíblia é cada vez mais fraca, onde esse tipo de cultura se manifesta. Como eu já disse, a teologia do coach busca descobrir o potencial das pessoas para que ela alcance o seu próprio objetivo. Dependência de Deus é algo apenas fantasiado. Orações são feitas apenas para que Deus abençoe os nossos planos e não para que Ele nos dê apoio em nossa própria empreitada. O sobrenatural é esquecido e Deus vai ficando cada vez mais distante. Na teologia do coaching, o soberano é o indivíduo com suas decisões de fé e sucesso. Em muitas igrejas, tudo o que você vai encontrar nos púlpitos são mensagens sobre o que os homens podem fazer para serem alguma coisa melhor do que já são. Até a mistura com conteúdo de coaching, marketing pessoal e psicologia você vai encontrar. Então, isso é uma
situação, irmãos, que nós temos visto, mas é muito interessante porque essa questão da mensagem, na nossa igreja, por exemplo, o nosso pastor gosta muito de pregar sobre Apocalipse. E vira e mexe, um vai falar, mas o pastor fica pregando muito sobre o final do tempo. Aqui na igreja fala-se muito sobre doutrina, aqui na igreja prega-se muito. Eu queria algo que me deixasse mais leve, que me deixasse mais feliz. Olha, irmãos, infelizmente, a palavra de Deus é essa, ela está aqui. Se a gente for pregar dentro da Bíblia, o que eu vou dizer para você é que as profecias dizem que as coisas vão piorar. Está achando difícil aí o coronavírus, tantas mortes, tantas decepções, tanta violência? A Bíblia diz, Jesus nos deixa claro que os últimos dias seriam muito piores. E ele diz até que a gente deve orar para que o tempo do fim seja abreviado. Então, a perspectiva é essa. Não adianta eu chegar aqui falando coisas que adoçem o seu ouvido e que te façam bem se aquilo ali não consta da realidade. E a gente vê isso até ali, né, na vida de Jesus, porque Jesus está ali, ele faz a multiplicação dos pães, as pessoas estão todas felizes, Jesus curou todas as pessoas que foram até ele, Jesus está ali pregando, falando, alimentando e está todo mundo feliz. E de repente Jesus começa a falar que ele morreria, que eles deveriam comer do seu corpo, beber do seu sangue e há uma debandada geral. No ponto auge ali da mensagem do ministério de Jesus, poderíamos colocar assim, há uma debandada quando Jesus começa a colocar ali as coisas que haveriam de acontecer, a forma como o homem deveria viver, que nós deveríamos comer do corpo e do sangue de Cristo. E aí as pessoas elas começam a se afastar. Os discípulos chegam para Jesus e falam: ai, mas que sermão duro, Senhor. Quem é que quer ouvir esse sermão? E Jesus pergunta, não é? E vocês não vão? É aí que Pedro responde, não é? Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna. É isso, irmãos. É muito legal e seria muito bacana se nós mudássemos a característica de ser do nosso templo e fizéssemos, não é, como uma grande tenda, como um grande salão, todo escurinho, e quando tivesse a equipe de louvor aqui, saísse fumacinha, subisse e descesse não sei o quê, e nós trouxéssemos uma mensagem que só acalentasse o coração. Mas nós estaríamos incorrendo aqui. Muito provavelmente a gente ia acabar desbancando aqui na teologia do coaching. E infelizmente isso está acometendo muitas igrejas, porque as pessoas não querem fazer aquilo que é certo. Muitas igrejas estão fazendo aquilo que dá certo, não aquilo que é certo. E aí cabe a você, ouvinte, examinar, analisar à luz das Escrituras aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou falando, aquilo que vocês estão vendo e ver aonde está a verdade. A transição entre a teologia da prosperidade e a teologia do coaching, né, é a seguinte: a teologia da prosperidade ela faz uma barganha com Deus, crendo que Ele efetuará milagres para benefício material e espiritual do homem. A teologia do coaching, ela eliminou a barganha, porque ela deixa Deus de longe, mas ela passou a ter no próprio homem a força milagrosa para seu benefício material e espiritual. Entenderam isso? Vou repetir. A teologia da prosperidade, ela faz uma barganha com Deus, crendo que Ele efetuará milagres para benefício material e espiritual do homem. Então, lembra? O que a teologia da prosperidade ela fala? Que nós devemos contribuir. Quanto mais você dá, quanto mais campanhas você participa, quanto mais você fizer, mais Deus vai te dar. E isso é uma coisa que está tão dentro da nossa mente que vira e mexe a gente se põe assim em algumas situações de, poxa, eu não entendo por que isso está acontecendo. Essa semana mesmo estava conversando com a minha irmã e ela estava me dizendo, tem coisas que eu não entendo, porque fulano era assim, era assado, era tão consagrado, e por que uma morte tão estúpida, por que isso assim acontece?
E aí eu estava dizendo para ela, eu falei, porque você está olhando com os olhos da teologia da prosperidade, porque isso é teologia, quando eu não consigo, irmãos, não é que eu esteja dizendo que a gente tem que aceitar, não, sabe? A gente até tem que aceitar, porque não tem outro jeito, não é? Tá feito e pronto, aconteceu. Mas eu tenho mais consolo quando eu aprendo a descansar em Deus. Sabe, quando as coisas ruins acontecem e eu vou lá e eu passo por aquele momento de luto, eu grito, não é porque eu acho que a gente tem que gritar, tem que chorar, tem que fazer tudo o que tem que fazer. E depois você entra ali, você consegue entrar no consolo de Deus. O luto a gente tem que passar. Não adianta também entrar numa fantasia de que você vai passar por todas essas coisas e vai passar de boa, sem sofrer, sem chorar. Essa coisa, a pessoa está ali sofrendo, perdendo um ente querido, chega lá, irmão, não chore, seja forte. Até Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, então deixa de bobeira, deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa, não é, falar aquilo que está ali dentro, porque quando eu consigo colocar para Deus aquilo que vai dentro de mim, então Ele começa a trabalhar e a me dar o devido consolo. Agora, existe a questão assim, eu não aceito que isso tenha acontecido, eu não... Tem um outro tipo de pensamento, entende? Porque eu acho assim, a pessoa era boa, por que essa coisa ruim aconteceu com ela? Como se só acontecessem coisas ruins para as pessoas que são más. E isso é o quê? Teologia da prosperidade. Dentro da teologia da prosperidade é que ele diz, se você contribui, não tem como você ficar desempregado, como você passar por situação ruim. Se você ora, se você faz isso, é claro que você vai ser abençoado. E aí, irmãos, a gente vive dentro de uma realidade de nossas igrejas que a gente sabe que não é assim. Quando a gente chega no presídio, a maioria das pessoas que estão ali são filhos de pessoas que eram crentes. Filhos de pessoas que foram criados dentro da igreja. É Samuel, Mateus, é tudo nome evangélico, Jeremias, Daniel... Pessoas que foram criadas dentro da igreja que se afastaram. Então, não pense que isso só acontece com o nosso vizinho. Ore, vigie, peça a Deus, não é? E vá trabalhando sempre que vier esse tipo de pensamento em sua mente, comece a combatê-lo. Mas fazendo aqui o comparativo da teologia da prosperidade com a teologia do coaching, a teologia do coaching, ela elimina a barganha, porque ela deixa Deus totalmente de fora. Ela passou a ter no próprio homem a força milagrosa para o seu benefício material e espiritual. Então é aquela mensagem, você pode, não é? Você tem capacidade, isso aí está dentro de você fazer acontecer. E olha, irmãos, eu tenho visto muitas pessoas, não digo nem dentro da igreja não, eu digo até assim... fora, não é? Que trabalha essa questão do coaching, e isso cria uma problemática na cabeça da pessoa, porque quando a pessoa se depara dentro de uma realidade, algumas pessoas podem ser trabalhadas no coaching e realmente ir embora, agora outras não. Outras não conseguem alavancar, e aí entra uma questão aí psicológica complicada. Na teologia da prosperidade ainda há uma certa dependência de Deus e seu agir sobrenatural, enquanto que na teologia do coaching o homem declara a sua independência, a sua total independência. Eu vou avançar aqui um pouquinho, depois se os irmãos quiserem eu posso até deixar esse material para ser divulgado o que está escrito aqui. Aí eu vou citar alguns versículos, um texto de Jeremias e um texto de Tiago, combatendo essa questão da teologia do coaching. Assim, primeiro Jeremias 9, versículos 23 e 24, que diz o seguinte, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor.
Jeremias 17, versículos 5 e 7 diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E Tiago 4, 13 e 16 vai dizer: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Todavia, vanglória como essa é maligna. Então, está aí esse versículo de Tiago. Então, essa semana, eu tive 2 mortes de pessoas bem chegadas, assim, coisas bem estúpidas. Então, a gente pode perceber, como o Tiago tem razão. Que domínio a gente tem sobre a vida e a morte, Como é que podemos fazer tantos planos pensando na nossa autossuficiência, autocapacidade, se nós nem mesmo sabemos se estaremos vivos. Eu trouxe aqui algumas frases de pastores, que usam essa teologia do coaching. Então, uma que está bem assim atual, E inclusive nós vamos tentar passar o vídeo. Eu não sei se o Matheus vai conseguir a autorização para passar, mas se conseguir vai estar lá. Se não, o irmão procura lá, com um pouquinho de procura você vai conseguir achar esse vídeo. A frase diz assim: olha, quando se trata de você, você é o ponto fraco de Deus. Não é? Isso é o que o pastor está falando. Quando se trata de você, você é o ponto fraco de Deus. Sabe assim, a gente até... Eu parto do princípio que a pessoa não fala as coisas assim de má índole. Eu acho que ela quer dar uma mensagem assim, de valorização ao ser humano. Mas aí o que a gente vê a perspicácia, a gente vê ali ao mesmo tempo, quando eu quero massagear o ego do homem, eu estou diminuindo Deus, porque aí eu digo que você é o ponto fraco de Deus. Como é que é, gente? Deus tem ponto fraco? Isso é humanismo puro. Isso é humanismo puro. Desde quando Deus tem ponto fraco? Ou em que parte da Escritura nós encontramos essa ênfase antropocêntrica defendida por esse pregador? Se Deus tivesse ponto fraco, ele não seria Deus. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que Deus ele é imutável, que Deus é inabalável, que Deus é invulnerável, que Deus não tem defeitos, que Deus não tem necessidades, porque alguns vão dizer que... dentro desses pregadores de coach, vão dizer, por exemplo, que Deus ele criou o homem porque ele estava se sentindo só. Isso também é uma das frases lá dentro do sermão. E aí a gente vê que Deus ele não tem necessidade. Ele não criou o homem porque ele se sentia só. O amor de Deus pelo homem é a extensão da sua misericórdia. Porque aqui o texto que se trata para dizer que quando se trata de Deus, de você é o ponto fraco de Deus, é um versículo em Salmos, E aí a gente diz que isso não é fraqueza. Deus não é fraco. Estamos nos referindo à grandeza de Deus. Um outro texto que eu peguei desse mesmo pastor, ele diz que do coração de Jesus você é o centro. Então agora Jesus ele passa a orbitar, ao nosso derredor. É muito interessante, da onde as pessoas tiram essas coisas. Não existe base bíblica para isso, para dizer que do coração de Jesus você é o centro. O centro do coração de Jesus, ele mesmo diz que é fazer a vontade do Pai. Esse é o centro do coração de Jesus. As Escrituras nos mostram que, devido ao pecado de Adão, o homem tornou-se mau, depravado e plenamente pecador.
lá em Efésios 2, versículos de 1 a 10, nós vamos ver: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Está aí. Não é? Então, não existe. Nós não encontramos nas Escrituras nada que nos leve a entender que Deus gira em torno do homem. É como se o homem fosse o centro e Deus girasse em torno do homem. É isso que está dizendo, porque do coração de Jesus você é o centro, ou seja, você está no centro e Jesus orbita ao seu redor. Deus não precisa do homem para ser feliz. Deus é pleno em si mesmo. À luz dessas primícias, eu posso afirmar que o evangelho da autoajuda e agora o evangelho do coaching substituem a glória de Deus pela glória do homem, o que é um grave erro. Agora, nós vamos falar sobre uma outra heresia que tem batido dentro de nossas igrejas, e eu vou usar também um pregadorzinho, um pregador, né, um pastor, que poderia estar encaixado também dentro da teologia do coaching, mas vocês vão ver como é que uma coisa vai assim, né, se sobrepondo e no final junta tudo. A teologia do processo. A teologia do processo, ela não considera a Bíblia como sendo inspirada ou como nossa autoridade final. O que é a teologia do processo? A teologia do processo baseia-se na filosofia de que o único absoluto que existe no mundo é a mudança. Portanto, Deus também está mudando constantemente. A Bíblia afirma claramente que a teologia do processo é falsa. Isaías 46, versículo 10, é inequívoco em relação à soberania e natureza imutável de Deus. Diz que desde o princípio anunciou o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, é igualmente imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Está lá em Hebreus 13, versículo 8. A Bíblia é clara que seus planos não mudam de acordo com os caprichos do homem. Em Cristo não pode existir variação ou sombra de mudança. Está lá em Tiago 1, versículo 17. O outro, não é quando eu disse que a Bíblia é clara, que seus planos não mudam de acordo com os caprichos dos homens, é Salmos 33, versículo 11. A Bíblia expressa muitos atributos, qualidades e características de Deus. Incluem sua santidade, Isaías 6, versículo 3, soberania, 1 Crônicas 29, versículo 11, unidade, Deuteronômio 6, versículo 4, e aqui vai onipresença, onisciência, onipotência, autoexistência, eternidade, imutabilidade, perfeição, infinitude, verdade, amor, fidelidade, misericórdia, graciosidade, justiça, liberdade. Deus usa esses atributos no mundo e ativamente exerce todos esses hoje. Deus transcende toda a sua criação, mas é pessoal e cognoscível. Né? Então, eu vou estar passando
de todos esses atributos que eu coloquei, eu vou estar passando a referência e o Mateus vai colocar no finalzinho do vídeo para os irmãos poderem abrir a Bíblia, ler os versículos. E isso é importante que a gente tenha lá marcado, guardado, sabe? Pinta, pega o lápis de cor, um marca-texto, marca lá na sua Bíblia, escreve naquelas páginas em branco da Bíblia o atributo e a referência bíblica, porque ao ser questionado, ao ouvir uma mensagem que o negócio não desce muito bem, você abre lá a sua Bíblia e você confere o que diz as Escrituras. A teologia do processo, ela nega a divindade de Jesus Cristo quando ela diz que Jesus não tem nenhuma diferença intrínseca de qualquer outro homem. Ouvindo esses pastores de coaching, eu ouvi um dizer que ele se acha tão justo, ele é tão justo, que ele não se sente inferior a Jesus nem a Deus. Ele é justo, ele está no mesmo patamar que Jesus. Então a gente vê aqui, isso é o quê? Teologia do processo misturado com a teologia do coaching. Além disso, a filosofia humanista da teologia do processo ensina que a humanidade não requer salvação, enquanto a Bíblia é clara que sem Cristo o homem está irremediavelmente perdido e condenado ao inferno por toda a eternidade. As Escrituras ensinam que Jesus Cristo é Deus. E eu vou botar também essas referências aí. E que sua morte em favor, e que sem a sua morte em favor dos pecadores, ninguém jamais poderia ser salvo. Esse pastor que mistura a teologia do coaching com a teologia do processo, ele disse a seguinte frase em um dos seus sermões: a Bíblia, ela se tornou a palavra de Deus. E, de repente, a palavra de Deus se tornou enfraquecida pela Bíblia. Então, lá no seu diálogo, né, na sua meditação, ele coloca assim que como pode a gente dizer que toda palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, e aí a gente colocar Jesus Cristo aqui. E ele diz assim, há umas poucas páginas que falam de Jesus. Irmãos, espera aí. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela revela Deus, ela revela Cristo. Desde o início, ali quando, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Como que a pessoa vai dizer que apenas umas poucas folhas é que vão falar de Jesus Cristo? O Velho Testamento, ele profetizava, ele falava, ele antevia a vinda de Cristo. Tanto que os magos do Oriente, eles foram para Belém, por quê? Porque eles viram a estrela e eles entenderam que era o cumprimento da profecia, misericórdia. Como é que a pessoa pode falar assim e vai e tem vários seguidores, entendeu? Vamos parar, vamos analisar. Não é? E o pior é que são mensagens assim, sabe? Até alivia sua mente, assim, e se você não estiver atento, você até gosta. Sinto-me profundamente entristecida em ver que homens de Deus têm abandonado a suficiência das Escrituras em detrimento de ensinamentos humanistas, porque isso é um ensinamento humanista. Sem a menor sombra de dúvida, a Bíblia é fonte inesgotável, incomparável, insubstituível, indispensável, inequívoca, indiscutível de sabedoria. As Escrituras Sagradas contêm remédio para a psique. A Santa Palavra de Deus é o nosso maior e melhor manual de aconselhamento e, com certeza, ela não coloca o homem no centro. Uma outra frase, né? Esse pastor, ele diz que Jesus é a chave hermenêutica dele. Então, frequentemente ele usa esse jargão, Jesus é minha chave hermenêutica. Ele não só repete essa frase, como constrói sua pregação nessa lógica.
ele não consegue perceber que essa frase é atraente, mas aplicá-la na prática é o contrário de acreditar na Bíblia. Os primeiros cristãos tinham o Antigo Testamento e depois da ressurreição de Jesus compreenderam aquele livro de maneira plena a ponto que o completaram com o Novo Testamento. Quando Jesus está com seus discípulos, explica que o conteúdo do Antigo Testamento apontava para ele. Mas nós não andamos com Jesus encarnado. Ou será que esse pastor andou? E como sabemos quem é Jesus? Como sabemos que ele é o Salvador do mundo? Onde sabemos que os cristãos entendiam que o Antigo Testamento apontava para Cristo? Tudo isso através da Bíblia. Outra frase que ele diz, isso aqui foi até numa espécie de live, onde as pessoas estavam fazendo algumas perguntas para ele, então ele foi questionado se Deus estava no controle de todas as coisas. E ele diz, não acredito que Deus está no controle de qualquer situação. Porque se Deus estivesse no controle, não teríamos histórias de criança com fome, não teríamos histórias de mulheres sendo violentadas, não teríamos histórias de miséria, não teríamos histórias de coronavírus, não teríamos histórias de governos opressores, não teríamos histórias de calamidade. Isso também é teologia do processo. Então, irmãos, eu busquei trazer algumas coisas que estão aí, alguns modismos, tem também aquelas pessoas que são mestres de palco, que fazem todo um trabalho. Existem vários outros pregadores com várias citações das mais bizarras possíveis aí. Mas a palavra de Deus ela é clara, examinai as Escrituras, e aquilo que ela contém. Conhecereis a verdade vos libertará. Por isso a gente sempre frisa a importância do estudo teológico, a importância de você estar estudando a carta de Paulo aos Colossenses. De repente, se esse pastor tivesse estudado a carta de Paulo aos Colossenses dentro da sua íntegra, como estamos tendo a pretensão de fazer, ele não diria, ele não se compararia a Cristo, porque ele entenderia, que Cristo ele é o unigênito do Pai, que ele é o primogênito, ressurreto. Ele entenderia que Cristo é a revelação do Deus invisível e ele jamais falaria tantas blasfêmias como nós temos visto. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos dirigindo, que o Senhor possa estar nos abrindo os nossos olhos e as nossas mentes para que possamos entender a sua mensagem e que Deus tenha misericórdia desses pregadores, dos seus seguidores e que eles possam receber, a palavra de Deus em seus corações e falar aquilo que é correto e não somente aquilo que agrada aos homens. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém.